Há coisas que a gente carrega há tanto tempo que já nem lembra mais como seria viver sem elas. Dores escondidas, vergonhas abafadas, silêncios que começam a fazer parte da rotina diária. Mas e se um único toque, quase imperceptível, fosse tudo o que ele precisava para notar você? Será que ainda existe espaço para esse tipo de fé? Transformados. Quem me tocou? Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Estamos nos aproximando do final da série Transformados. Durante as últimas semanas nós temos analisado a experiência de pessoas que, como você e eu, que embora fossem vistas como que excluídas ou sem relevância pela sociedade dos seus dias, foram completamente transformadas. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, através de um encontro com a fonte de vida. E assim eles permaneceriam não fosse o encontro que cada um deles tiveram. O encontro que os levou a viver algo extraordinário. Nessa série nós já vimos a formidável transformação que aconteceu na vida de um cego chamado Bartimeu, do paralítico de Cafarnaum e os seus 4 amigos, da mulher que morava em Samaria e de 2 irmãs, Marta e Maria. Mas hoje nós vamos ver um outro encontro, um encontro diferente, mas também com resultados extraordinários. Na verdade, o relato de hoje é dividido em 2 experiências distintas, que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Mas em ambos os casos a solução foi a mesma. Mas antes de entrarmos no relato, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já tentou andar com os olhos vendados? No escuro total? E quem sabe caminhando sem ver, só seguindo a orientação de uma outra pessoa? Eu já tentei algumas vezes e que desafio é? Você vai só ouvindo a orientação e tentando ali encontrar o caminho. Queridos, não enxergar. Em certo sentido, todos nós somos cegos. Mas a nossa cegueira ela não é relacionada somente com a condição dos nossos olhos. É a cegueira relacionada quanto ao futuro. Não há como ver. Nós não temos como enxergar de maneira clara. E esse é o estado de cada um de nós, sem exceção. O rico, o pobre, o educado, o ignorante, o branco, o negro, o cristão, o muçulmano, todos nós estamos dentro da mesma condição. Não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida no futuro. Nossos filhos, nosso casamento, nosso emprego, nossos relacionamentos. E os nossos maiores temores, a solidão, a incompreensão, uma doença sem cura, uma perda inevitável, a morte. Afinal, o que fazer quando nós estamos diante de situações de desespero? Nas histórias de hoje, nós podemos encontrar ao menos 4 princípios básicos que nos ajudarão a superar crises dessa natureza. Nós encontramos esse relato no 2º livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, ali no capítulo 5, a partir do verso 21. Eu quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura ali dos versos. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. O primeiro princípio é simples. No momento de desespero, aproxime-se de Deus. Foi isso que Jairo, e foi isso que aquela mulher, que não sabemos o nome, fizeram.
No momento de maior desespero da sua vida, eles foram até Jesus. Só que isso não foi tão simples, porque ambos carregavam em sua vida uma bagagem extra, que de certa forma era uma barreira para que eles se aproximassem de Jesus. O texto que acabamos de ler diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. Isso não significava muita coisa para nós hoje, mas não nos diz Jesus. A sinagoga era o centro religioso, o centro educacional, social, comunitário entre os judeus no tempo de Jesus Cristo. Em outras palavras, Jairo era um líder espiritual, um líder social, um líder comunitário. Jairo era, portanto, um tipo de pastor, um professor, um vereador, um cidadão que era visto como exemplar ali pelos seus contemporâneos. Do ponto de vista humano, Jairo tinha tudo o que nós precisamos para viver bem. Segurança, respeito e certamente uma boa aposentadoria aguardava ali Jairo e sua família. Mas Jairo estava pronto para trocar tudo que ele tinha por uma solução para um problema terrível que ele estava passando. A sua filha estava muito doente. E não era uma doencinha qualquer, não. Ela estava à beira da morte. E Jairo já havia compreendido que aquela situação era terrível. Naquele momento, ele simplesmente ele não consegue ver, ele não enxergava qual seria o resultado de tudo aquilo que ele estava passando. Só que isso não fez com que ele ficasse paralisado. Ele buscava desesperadamente um meio para salvar sua filhinha. E após tentar todas as possibilidades humanas, ele finalmente toma a decisão de ir até Jesus Cristo. Para Jairo não importava o status religioso que ele tinha. Ele não importava mais o que as pessoas iam pensar sobre ele. Pela decisão de ir até aquele que dizia ser Filho de Deus. Ele se aproximou de Jesus. E não apenas isso. Diz a Bíblia que ele cai aos pés do Mestre. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jairo não está aqui barganhando com Jesus. Ele não estava negociando com Jesus. Ele não estava dando desculpas para Jesus. Ele não estava fingindo diante de Jesus. Jairo estava rogando, implorando a Cristo por ajuda. E talvez logo após ali fazer o seu pedido, Jairo se arrependeu. Não sei. E se ele for apenas um homem? Eu acabei de pedir o impossível. Se ele for mais do que um simples homem, que direito tenho eu de fazer um pedido como esse? Porque grande parte das vezes que nós temos, na realidade, nada a oferecer. E nada pode se comparar com aquilo que de fato pedimos. O que pode um pai oferecer em troca pela vida de um filho, de uma filha? E se você também já se sentiu assim, oferecendo pouco, pedindo muito, tentando acreditar apesar da ansiedade, talvez esse seja o momento de buscar mais clareza, mais paz, mais direção. Por isso, mais uma vez, eu quero oferecer a você a oportunidade de receber em seu lar a revista Esperança Mente Feliz. É um material gratuito que pode ajudar você a entender melhor as suas emoções, a sua espiritualidade, a sua saúde interior, à luz da Palavra de Deus. Peça o seu exemplar pelo WhatsApp 12 98244 4449. Anotou? 12 98244 4449. Depois do programa, mande uma mensagem para a gente. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Mas voltando à história de hoje, Jairo não podia ver o futuro. Jesus conhecia o futuro. E como ele ama que eles vejam o coração sincero. Por isso, Jesus foi com ele. E não só isso, uma grande multidão o seguia comprimindo. Lá se iam eles em direção à casa de Jairo. A gente pode imaginar a cena. E quais eram os pensamentos que iam pela cabeça de Jairo? Jesus, a gente tem que ir mais rápido. Mas como é que a gente tira essas pessoas do caminho de Jesus? Jairo, a gente pode imaginar que começou a ficar impaciente com a situação, porque a multidão apertava Jesus de todos os lados. Ele simplesmente não conseguia avançar como Jairo esperava. E para piorar a situação, aparentemente Jesus também não tinha pressa alguma. Repetidas vezes Jesus parava para aliviar um coração, para conversar com alguém que sofria.
para confortar alguma pessoa em desespero. Mas durante aquele trajeto, entra em cena o segundo encontro. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Que triste situação. Ela havia buscado auxílio com todos os médicos que conhecia, gastou tudo o que tinha, melhora nenhuma. Seu estado de saúde era cada vez pior. O quadro da condição humana, uma hemorragia. O sangue não parava de correr. A sua condição seria triste para qualquer mulher em qualquer época, mas para uma judia, nada podia ser pior, porque isso afetava toda a sua vida. No aspecto sexual, ela não podia ter uma vida íntima com homem algum. No aspecto maternal, ela não podia ter filhos. Na vida doméstica, tudo que ela tocava era considerado impuro. Do ponto de vista espiritual, ela não podia entrar no templo. Na vida social, ela era rejeitada por todos. Financeira, falência completa. Física, ela estava a ponto de morrer. Que história triste essa. Mas ela, como Jairo, tinha ouvido falar sobre Jesus. E da mesma forma ela decidiu se aproximar do Mestre, mas de uma forma diferente. Cristo estava a caminho da casa de Jairo, o homem mais importante ali daquela comunidade. Que chance ela teria de, quem sabe, fazer com que Jesus Cristo parasse para vê-la? Mas ela tinha uma última esperança. Ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Só que essa era uma decisão arriscada, porque para tocar em Jesus, antes ela teria que tocar nas pessoas que estavam naquela multidão. E se alguém reconhecesse ela? Mas ela não tinha outra escolha. Era a sua única chance. Ela não tinha nada para oferecer. Mas ela tinha a convicção de que Jesus podia. E a esperança que a presença dele trouxe algo especial para ela. Por isso ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto. E aqui a gente encontra um segundo princípio. Creia que ele, Jesus, tem a solução. Ela fez algo. Ela se recusou a continuar da mesma forma. A cura, a transformação ocorrem quando fazemos algo com fé. Ela acreditava que a sua vida podia ser transformada por Jesus. E aqui é importante a gente destacar alguma coisa. O auxílio divino está sempre à nossa disposição, mas somente é dado para aqueles que buscam com fé. A cura não começou com toque. A cura começou com a atitude daquela mulher. Nós não temos, queridos, muito o que fazer, mas precisamos fazer algo. Em um dos mais extraordinários textos do Antigo Testamento, nós encontramos a linda promessa de Deus, que nunca me canso de repetir. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O próprio Jesus Cristo, certa vez, ele afirmou, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, há algo mais que precisamos fazer. Faça algo, confesse, ligue, ore, ensine, vá, doe, escreva, peça perdão. Faça algo que demonstre a sua fé. Deus vai atuar. Deus fará a sua parte. A Moisés foi com um cajado. Davi usou uma pedrinha. Aquele garotinho, a multiplicação dos pães, foi o lanchinho dele. Naquele momento, aquela mulher fez tudo o que pôde para se aproximar de Jesus e assim tocá-lo. Mas a multidão não permitia, ela se sentia fraca, sem forças físicas para lutar ali contra o desejo de todos que queriam também chegar perto de Jesus. Mas de repente ela percebe a chance, talvez a primeira e única oportunidade, estava ali exatamente diante dela.
E naquele momento ela se joga no meio das pessoas. Quando vê que Jesus ia passando, o mais próximo dela, e com a pontinha dos dedos, ela praticamente de relance, ela consegue tocar na orla das vestes de Jesus. E Cristo, naquele único toque, está concentrado toda a sua fé. Naquele único toque, estava a esperança daquela mulher de viver a transformação que ela tanto sonhava. E para sua surpresa e absoluta alegria, aquela mulher percebeu que algo havia acontecido com ela. Aparentemente, a fraqueza, a doença, deram lugar para a força física e o vigor que ela já não mais sentia, mais de uma década. Naquele momento, cheia de gratidão, aquela mulher tentou rapidamente sair dali, dentre a multidão. Mas quando Jesus é tocado assim, quando Cristo é tocado dessa forma, ele para. No mesmo instante, diz a Bíblia, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E obviamente aquela pergunta foi extremamente estranha. Jesus estava sendo comprimido, levado para um lado e para o outro ali, por aquela multidão, a cada instante. Mas aparentemente Jesus Cristo, ele podia distinguir o toque da fé do casual contato ali com a turba descuidosa. Há uma diferença, queridos, entre tocar em Cristo e esbarrar nele. Mas veio a pergunta de Pedro. Vês a multidão, disse ele a Jesus, aglomerada aí ao teu redor, e ainda perguntas, quem me tocou? Jesus está louco. Queridos, repito, uma coisa é tocar em Jesus, outra coisa bem diferente é esbarrar nele. Era difícil descrever se ele estava zangado ou maravilhado com aquilo que tinha acabado de acontecer. Mas olhando para ela, Jesus insistiu em saber quem o havia tocado. Jesus, ele queria dirigir aquela mulher a ela palavras de conforto, assegurando que de fato o que havia acontecido foi baseado naquele ato de fé. Quando essa mulher tocou em Jesus, duas coisas aconteceram. Jesus curou sem estar ciente disso. Ele a chamou de filha. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Em nenhuma outra parte da Bíblia, Jesus chama uma mulher de filha. Só aqui. Ela foi aceita e curada por uma simples razão. Teve fé em Deus. Não foi o simples contato com o manto de Jesus que curou aquela mulher, mas sim a fé que ela tinha no poder de Jesus Cristo. Foi isso que operou a transformação. E que da mesma forma acontece com a nossa vida espiritual. Porque religião desprovida de fé é inútil. Práticas exteriores sem uma real experiência com esse Deus tornam-se sem significado. O conhecimento real do propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos viver essa experiência. E Jairo, como você pode imaginar, como é que ele estava nesse momento? Hein? Sua filha, à morte, e Jesus com a sua mente focada em outra pessoa. Jesus começa a conversar com a mulher. Como é que será que estava o coração dele? E aqui nós encontramos, queridos, o terceiro e último princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Demonstre uma atitude de obediência. Em seguida, quando Jairo já estava ali desesperado com a aparente demora de Jesus, ele é abordado por um mensageiro que, abrindo ali passagem na multidão, chega a ele e diz: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Lamento, chefe. Lamento, Jairo. Mas sua filhinha morreu. Agora é só perda de tempo. Não há mais necessidade de levar Jesus para casa. O que, em outras palavras, foi dizer: agora é impossível. Só que agora, queridos, a situação muda por completo. Antes, era Jairo que guiava Jesus. Antes,
Foi Jairo que convenceu Jesus para ir com ele. Agora é o momento em que Jesus toma o controle da situação, daquele momento. Ele toma o controle da situação nas suas mãos. Naquele momento, Jesus agora tenta convencer Jairo a não desistir. Agora é Jesus quem faz o convite para Jairo. Não fazendo caso do que eles disseram, agora ele não dá atenção, ele ignora. Isso é extraordinário. Imagine aqueles que dizem que é impossível. Ignore aqueles que dizem que é muito tarde para recomeçar. Ignore aqueles que dizem que não vale a pena tentar. Ignore aqueles que vêm sempre, em toda e qualquer situação, como uma ameaça e não como uma oportunidade. Não temas, crê somente. Jesus faz um convite para Jairo. Jairo, agora você que vem comigo e vejo que não é possível ver com os olhos humanos. Jairo, agora eu quero que você veja o invisível. Confia em mim. E naquele momento, Jairo, ele precisava decidir. Ouvir e obedecer a Jesus Cristo, ouvir e atender as outras pessoas. Uma entrega ali era necessária. Ele precisava tomar essa decisão. O apóstolo Paulo, querido amigo, ele diz o seguinte: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Só existe um caminho. Só podemos alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Jesus fez com que Jairo tivesse que fazer uma escolha: viver pelos fatos ou pela fé. Mas como nós podemos, de fato, viver uma vida de fé? Precisamos crer, mesmo quando a gente não vê. Paulo afirma no principal texto bíblico sobre a fé: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Lembre-se bem de duas partes desse texto: certeza e coisas que não vemos. E as duas vão juntas. É uma contradição, mas a Bíblia nos ensina que fé é visualizar o futuro no presente. Significa estar certo daquilo que não vemos. É conseguir ver o que ainda virá. O homem diz que a gente precisa ver para crer, mas Deus fala exatamente o contrário. Nós precisamos crer para ver. Uma vida com Deus significa, queridos, que nós temos que crer antes mesmo de ver. Uma história extraordinária vem através do relato que a história nos apresenta de William Carey, que foi conhecido como o pai das missões modernas. E ele tinha o seguinte lema: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas por Deus. Existem situações na nossa jornada que nada mais nós podemos fazer do que ter fé, mesmo antes de ver aquilo que a gente sonha. E foi exatamente essa a situação de Jairo. O que fazer? E nós temos que aprender, queridos, a crer antes de ver. Temos que crer antes de acontecer. Muitas coisas não acontecem na vida humana. Na realidade, é pela atitude. Porque se paramos para pensar, muitas dessas coisas eram impossibilidades, que agora tornam-se realidades, porque alguém acredita que isso é possível. Fé, queridos, é acreditar que Deus pode transformar sonhos em realidades. Nada acontece antes de alguém crer que é possível. Nós precisamos crer. E fé também é obedecer mesmo quando a gente não entende. O mesmo texto que li há pouco, nós encontramos uma outra experiência que nos ensina bem a íntima conexão entre fé e obediência. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. E ele deixou o seu país próprio, sem saber para onde ia. Abraão, queridos, ele já era um senhor de 75 anos quando Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te mostrar a terra. Eu te mostrarei. Naquele momento, Abraão ainda morava em Ur dos Caldeus. E a gente sabe que Abraão era um homem que possuía muitos bens, um homem rico. E ele toma a decisão de abandonar tudo aquilo que ele possuía para seguir e obedecer a Deus. Mas Deus aparece e tudo muda depois daquele encontro. Deus diz a Abraão: eu quero que você saia, que você mude de cidade. Em realidade, de país.
Mas como Abraão era amigo de Deus, ele basicamente disse, tudo bem, Senhor, eu vou. Mas como é que é o nome da cidade que eu devo ir? Você vai saber quando você chegar. E Deus continua. Aí Abraão só tem mais uma coisinha. Eu vou fazer de você uma grande nação e todas as famílias da terra, de uma maneira ou outra, vão ser benditas através de você. De mim, Senhor? Sim, Abraão, de você. Mas, Senhor, como é que eu vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? E Deus, mais uma vez, assegura a ele, eu vou te mostrar. Queridos, fé é obedecer mesmo quando a gente não entende. O problema é que a grande maioria das pessoas quer ter a garantia de que serão bem-sucedidas antes de arriscarem qualquer coisa. Mas Deus diz, não. Exercer fé, meus queridos, sempre envolve algum tipo de risco. Mas por quê? Porque Deus quer que você desenvolva essa fé. E para isso, é importante vivê-la. Fé e crer. Mesmo quando não vemos, também obedecer quando a gente não entende. Só que agir assim, nós precisamos de uma mudança de atitude. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus viu toda a confusão, o desespero e disse, por que todo esse alvoroço? E lamento, a criança não está morta, mas dorme. Nós vemos morte. Jesus vê um sono. Nós vemos o desespero. Jesus, esperança. Nós vemos o fim. Jesus vê a chance de um novo começo. Só que isso era demais para todos que estavam ali. Dorme? Quem é que trouxe esse homem aqui? E todos começaram a rir de Jesus. Da próxima vez que zombarem de sua fé, não se esqueça que também zombaram de Jesus. Mas preste muita atenção no que Jesus fez em seguida. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Jesus não apenas pediu para que todas aquelas pessoas saíssem, ele colocou cada um deles para fora. A palavra original aqui, a palavra ekbalo, que significa que Jesus expulsou aquelas pessoas, como ele expulsou os cambistas do templo. Esse mesmo verbo é usado 38 vezes para descrever que Jesus fazia assim com os demônios. Deus sabe que nós somos cegos, Ele sabe que viver pela fé não é algo natural para todos. E naquele momento, naquele exato instante, Cristo se aproxima e Ele realiza a cura. É interessante que no mesmo ano em que a filha de Jairo nasceu, foi o ano que aquela mulher ficou doente. Duas vidas diferentes, mas uma mesma verdade. 12 anos antes da alegria de Jairo, até o momento do desespero, que ele não mais sabia o que fazer. 12 anos de sofrimento daquela mulher, até o momento que ela não mais sabia o que fazer. Mas agora, em ambos os casos, ao buscar Jesus, encontraram a solução. E Cristo ressuscita aquela menina. Transforma a sua vida de maneira completa. Cristo realiza, mais uma vez, a transformação. Uma tocou Jesus, a outra foi tocada por Jesus. Mas ambas foram transformadas. E o mesmo pode acontecer hoje em sua vida. Se você decidir e aceitar a viver pela fé. Então, o que você está esperando? Que hoje seja o dia que você possa permitir que essa transformação também aconteça com você. Pai eterno, que em tua misericórdia, a esse teu filho e essa tua filha que nesse momento escuta essa mensagem, possam sentir o desejo de uma entrega completa, para que possam tocar e serem tocados, e viver a transformação que tu sonhas para cada um deles. E suplicamos a ti em nome e pelo amor do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor.